Boa tarde a todos. Bem-vindos todos à Casa do Caminho, que essa nossa tarde linda, né, de céu azul ensolarada, seja abençoada. Eu vou dar só um recadinho, porque acho que a maioria já conhece, né, os trabalhos que a casa faz, mas eu vou falar da cesta básica, como o mês está começando, de alguns itens que estão sendo mais necessários, né, que estão em falta. O leite em pó, o arroz, o óleo, o macarrão, o sal e a farinha. Então, quem puder trazer, não precisa trazer todos os itens, né? Se puder trazer um já, ajuda bastante. São 70 famílias e crianças, né, assistidas, tá bom? Agora vamos cerrar os nossos olhos, serenar, para fazer a nossa conexão com o alto, nos preparando para mais uma tarde de aprendizado e que esse aprendizado possa nos auxiliar em todas as nossas atividades e em nosso caminho de evolução. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos cercados de pessoas tão maravilhosas, de seres que nos auxiliam sempre. Obrigada pela capacidade de caminharmos, de compreendermos e de estarmos todos no auxílio do nosso próximo, não apenas pensando em nossa própria evolução, mas também a ajudar aqueles que caminham ao nosso lado. Ilumina a nossa irmã, que fará a palestra da tarde, e abre nossas mentes e nossos corações para recebê-la. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E agora vamos receber a Marilena, com muito carinho. Tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde também aos nossos irmãos que nos assistem pela internet. Sejam todos bem-vindos à nossa querida Casa do Caminho, que sempre nos recebe de braços abertos, com muito amor, com muito carinho. Então, vamos começar nossa palestra de hoje, nosso estudo. Vamos relembrar algumas datas do mês de outubro. Dia 3, passado dia 10, nós comemoramos 211 anos do nascimento do nosso irmão Denizar Hippolyte Léon Rivail, conhecido como Allan Kardec, Allan Kardec foi o codificador da doutrina dos espíritos. A doutrina é dos espíritos, não é de Allan Kardec. No dia 4, um outro ser evoluído que esteve entre nós e que continua, segundo o nosso irmão Bezerra de Menezes, trabalhando na espiritualidade, cuidando da nossa natureza e dos nossos animais, São Francisco de Assis. E no dia 12, segunda-feira, aquela que Chico Xavier sempre reverenciou e que trazia na lapela do seu paletó a medalhinha com a imagem dela. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Bem, dito isso, vamos ao nosso tema de hoje. O tema de hoje é indagações, baseado no item 35 do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. O espírito de Emmanuel, na introdução do livro, ele compara o livro a um precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior. Eu digo até que esse livro é um livro de boas maneiras. Se nós lermos sempre o livro Sinal Verde, nós vamos aprender a como nos comportarmos frente às mais diversas situações. Desde como receber, o primeiro item é o levantar-se, como que nós devemos no nosso amanhecer. Até quando nós recebemos um presente e que nós não gostamos. Isso às vezes acontece, né? Às vezes a gente vai comprar um presente, você olha assim, tem a cara da pessoa,
a gente acerta na compra. Mas, às vezes, nós não somos tão felizes nessa escolha. André Luiz nos diz que nós devemos agradecer, porque naquele momento a pessoa pensou em nós, para ela que eu vou comprar aquele presente. Então, realmente, como diz Emmanuel, é um livro que deve fazer parte do nosso dia a dia, pois cada página dele é um ensinamento para a nossa edificação. Bem, vamos ao estudo de hoje, né? O nosso estudo de hoje, o termo é indagações. Como sempre, quem assiste às minhas palestras está acostumado que eu gosto sempre de dar a definição do tema que nós vamos estudar. Indagações. Indagações significa perguntas, pesquisas, procurar saber as coisas e descobrir. O texto chama-se Indagações do Cotidiano. É composto de 12 perguntas que nós vamos refletir juntos sobre cada uma delas. A primeira diz a seguinte: você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Vamos refletir. Será que nós acreditamos na vitória do bem se nós não trabalharmos para a vitória do bem? Seria muito cômodo, né? Muito cômodo, isso mesmo. Se todas as nossas vitórias do nosso dia a dia surgissem sem que nós precisássemos de esforço nenhum. Trabalhar nada para isso. Até no serviço caseiro, né? Como seria bom, não? Faz assim, feito a varinha mágica. E nós sabemos muito bem que nós somos espíritos encarnados e, como tal, nós devemos procurar progredir e, portanto, trabalhar para o bem. A segunda pergunta é a seguinte: admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender, ou acaso você se julga infalível? Será que você admite a sua capacidade de errar a fim de aprender? Será que todos nós erramos? Acho que é muita prepotência da nossa parte, né? E muito orgulho se nós acharmos que nós somos infalíveis ao erro, que nenhum de nós erramos, que mesmo nós, como pais, professores, tios, avós, a gente acha que a gente não erra. Muitas vezes nós erramos pensando que estamos fazendo bem. Então, nós não somos infalíveis. Todos nós erramos. Como diz comumente, né? Atire a primeira pedra quem nunca errou. A outra questão: se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefícios do outro? Então, se nós estamos do lado do bem, o que nós estamos esperando para ajudar o próximo? Se eu estou no bem, eu não fico parada e não faço o bem. Então, nós sabemos que é muito pior eu não fazer o bem do que deixar de fazer o bem, de fazer o mal. Então, é cômodo nós estarmos bem e, principalmente, nós deixarmos que os outros façam as coisas para nós, que cada um faz a sua parte. Eu estou bem, Cristina que faça a parte dela, o problema dela é dela e não é meu. Não é bem por aí, né? Por que não é bem por aí? Porque nós vivemos em sociedade e nós sabemos a necessidade que há de cooperar uns com os outros. Se nós estamos bem e nós temos um número grande de famílias aqui na casa que precisam do alimento, não custa nada. Nós trazemos, principalmente, achei interessante a Cristina comentar agora, que falta sal. Sal é uma coisa assim tão rude, barata, que antigamente o pessoal pedia, às vezes, para a gente que não colocasse nas cestas básicas sal, porque sobrava sal. Está faltando sal, faltando arroz, o feijão. Então, para nós é cômodo, nós estamos bem, e vamos deixar o outro. Não é bem por aí. Outra questão. Nas horas de crise, essa eu achei ótima, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? Parem e pensem. Na hora da crise, você se coloca no lugar da pessoa que está em dificuldade? Você reverte a moeda?
Se nós fizermos em todas as nossas ações essas reversões, nós vamos ver que as coisas são bem diferentes. Mesmo frente às situações corriqueiras do nosso dia a dia. Se ponha no lugar da pessoa, como será que você agiria? Então, essa questão é muito boa, né? Será que em frente a todas as situações nós passamos do outro lado? Se nós passarmos por outro lado, nós vamos ter outros olhos para ver o que se passa. E se a criatura enganada for um de nós? Como é que fica? E se a criatura que foi enganada pela sombra é um de nós? Nós nos achamos sempre infalíveis. Nós nos achamos sempre o coitadinho. Mas vamos ver do lado de lá, do outro lado. Como é que nós vamos encarar essa parte? Então, são questões que são colocadas nessas indagações do cotidiano para nós refletirmos. E o nosso tempo aqui, até vamos dizer, um tempo pequeno, para nós fazermos uma reflexão mais detalhada. Porque o ideal seria, cada questão dessa, nós nos detêssemos mais em detalhes, mais em reflexões e mais pensamentos. Vamos continuar. Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura você crê que amanhã não precisará do perdão de ninguém? Essa é se diz o tendão de Aquiles, né? Nós não perdoamos porque nós achamos, inclusive nós costumamos dizer em várias vezes, nós dizemos que é difícil perdoar. Perdoar é uma das coisas mais difíceis, porque às vezes nós achamos até, eu sou boa, eu perdoei fulano, que fulano ou fulana me fez, mas tem um porém, eu não quero mais vê-lo. Se eu cruzar com ele na rua, ele fique na calçada de lá e eu fico na calçada de cá. Eu fui o ofendido, eu fui a ofendida. Será que não fomos nós os ofensores? Será que nós não revidamos esse sentimento para outra pessoa? Então, o que acontece? Nós perdoamos. Tudo bem, perdoou, esqueceu, está convivendo bem com a pessoa. De repente, reaviva dentro de nós todos aqueles sentimentos de mazelas que se passaram. Então, realmente, nós não perdoamos. Então, eu acho que perdoar é uma questão de ser uma questão difícil, é uma questão de trabalho, é uma questão de estudo constante. É como dizia Jesus, nós precisamos perdoar 72 vezes 7. E Chico dizia que era 72 vezes ao dia. Então, o negócio aumenta bem mais, né? Então, a questão é bem clara. Será que nós também não precisamos do perdão de alguém? Será que só nós somos ofendidos? Só nós que precisamos perdoar? Será que eu não tenho ninguém que precisa me perdoar? Egoísmo meu e bem prepotência, né? Eu sou toda poderosa, ninguém precisa me perdoar, eu não fiz nada de errado. Muito pelo contrário, né? Se nós estamos aqui ainda saudando a conta do nosso cartão de crédito de encarnações passadas, é porque nós temos muita coisa que perdoar. E nós sabemos também que nós encontramos sempre com os nossos desafetos encarnações e encarnações. E o perdão é uma dádiva que Deus nos deu e que Ele nos perdoa. Deus nos dá a oportunidade de reencarnar. Fizemos tanta coisa errada numa reencarnação. Voltamos na outra. Então, ele tem a certeza que nós vamos ressarcir os nossos erros, mas nós não perdoamos ao nosso desafeto. Eu não gosto de falar muito a palavra inimigo, porque eu acho que é uma palavra bem pesada, inimigo, né? Desafeto fica um pouquinho mais suave, um pouquinho mais light, mas não deixa de ser a mesma coisa. Então, continuando. Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Será que cada um de nós, estamos aprendizes da doutrina espírita,
Será que nós estamos conseguindo? Os males que nós encontramos para o nosso caminho, nós procuramos abrandar, nós procuramos fazer o fardo mais leve, ou nós usamos, às vezes, muitas palavras inoportunas. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque as palavras inoportunas, muitas vezes, na maioria das vezes, criam climas e situações constrangedoras que são irreparáveis. Ou seja, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso falar. Muitas vezes a gente acha assim que a pessoa cometeu um crime, matou uma pessoa. Nós, muitas vezes, matamos sem usar uma arma branca, porque nós matamos com a palavra. A palavra fere, e aquilo fica gravado. Nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente com as nossas crianças, com o que nós falamos com as nossas crianças, porque eles levam, muitas vezes, para o resto da vida, aquela mágoa daquela palavra inoportuna, que por um momento de deslize nós cometemos e nós falamos. Então, nós vamos tomar muito cuidado com o falar. É preferível calar, muitas das vezes, como costuma-se dizer, o silêncio é uma prece. Ficar silenciado do que usar uma palavra inoportuna que fere e muito. Continuando. Irritação ou amargura? Algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Vou repetir a pergunta. Irritação ou amargura? Algum dia terão rendido paz e felicidade para você? Gente, com certeza que não, né? O que pode ter nos causado é uma bela dor de cabeça, um belo mal-estar, a nossa irritação, e às vezes não leva a nada. Você se irrita sem necessidade. Porque você tem que parar, pensar, será que adianta eu ficar irritado? Será que vai me render algum bem? Não adianta. Vai criar ainda um ambiente muito maior de animosidade, e aquilo às vezes reflete-se por vários dias. Então, a irritação e a amargura não levam a bem nenhum. Outra questão. Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Não há como negar, né? Que o sorriso nos enleva, o sorriso nos dá ânimo. É feito nós quando chegamos aqui à Casa no Caminho, que somos acolhidas por nossas irmãs. Como é bom, como é gratificante, como não tem palavras para dizer para vocês, aquele abraço que nós recebemos dos amigos da casa, aquele sorriso. Eu estou falando dos amigos encarnados. E nós não sabemos da quantidade de amigos desencarnados que nos recebem à porta da casa. Então, realmente, o sorriso é muito bom. Às vezes você vai, mesmo quando nós vamos supor, ao supermercado, que para nós mulheres é um passeio corriqueiro, né? Na hora de passar no caixa, você põe suas compras em cima do balcão, a mocinha vai passando. Você de boca fechado, carranca fechada, porque os preços estão altíssimos, você pressupôs que você ia gastar X, você vai gastar X mais Y, já fica nervosa. E aquela pobre coitada que está ali trabalhando para receber as nossas. Não custa nada um sorriso. A nossa carranca negativa não vai levar nada. Quando nós sairmos daqui, nós vamos levar a carranca negativa, aquela cara de mau humor. Nós não vamos deixar para a menina que está nos atendendo. Então, não custa nada um sorriso de animação. Muito obrigada por se atender. Você faz favor. É favor que ela está fazendo de passar as nossas mercadorias. Fica com Deus, abençoe, tenha um bom dia, bom fim de trabalho. Não custa nada. É tão simples, como o próprio André Luiz, numa das várias passagens do livro, nos ensina a como ser cordial. Então, é um aprendizado que muitas vezes é do próprio espírito, a pessoa não é receptiva no momento de falar, de se expor, mas não custa nada. Tudo é um aprendizado que nós vamos fazendo no dia a dia. Outra questão. Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz
a consciência tranquila. Prestem atenção. Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila. Então, realmente, se nós temos a consciência tranquila, se nós cumprimos com o nosso dever, se você faz a sua parte, se você não comete deslizes, de qualquer natureza, se você segue o ensinamento maior do mestre, que é não faça aos outros o que você não quer que façam a você, nós vamos estar com a consciência tranquila. Se eu cumpro meu dever como cidadã, se eu cumpro meu dever como filha, como esposa, como mãe, como vizinha, como amiga, eu tenho minha consciência tranquila. À noite põe a cabeça no travesseiro e, como diz Santo Agostinho, faz uma revisão de tudo do que você fez no dia. Faz um balanço. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu preciso melhorar amanhã. Que, com certeza, nós vamos colocar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila e que os outros pensem de nós, pouco importa. Porque, como diz André Luiz aqui no livro, uma passagem, que eu sempre escrevia, inclusive, na lousa, na época que eu lecionava, todo dia eu punha um parecer de André Luiz na lousa para as crianças. Algumas mães descobriam que eu era espírita pelos dizeres que conheciam André Luiz, outras não. Então, eu colocava sempre as crianças, porque criança na faixa de 9, 10 anos, sempre, tia, fulano fez isso, tia, fulano cutucou, tia. Então, eu punha assim para eles, a vida dos outros é dos outros e não nossa. Não estou dizendo, André Luiz diz isso. Então, o caso cai bem nessa questão, né? Então, se os outros fazem um julgamento infeliz a nosso respeito, o problema é deles, desde que nós tenhamos a nossa consciência tranquila. Outro item. É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que nós temos vivido até agora sem incomodar ninguém? Será que nós não incomodamos ninguém? Os outros nos incomodam. E nós? Como será que nós achamos? Será que nós agradamos a todos? Nem o mestre agradou a todos, né? Será que nós não incomodamos ninguém? Será que nós que moramos em prédio de apartamento, não é o meu caso, moro em casa, mas tem um cachorro que late no quintal, incomoda o vizinho? Será que nós não incomodamos, às vezes, com o som alto, com o saltinho de sapato de andar? Agora, se o menino do vizinho do andar de cima joga bolinha, a bolinha faz barulho, nos incomoda. E será que nós não incomodamos? Tanto que nós incomodamos que há regras, né? Nos condomínios, determinado horário, não se pode fazer determinadas coisas dentro do prédio. Não quer barulho pior do que uma furadeira? Furando a parede, colocando um quadro. Tem gente que resolve colocar o quadro na parede às 10 horas da noite e mete a furadeira. Então, será que nós não incomodamos ninguém? Difícil, né? Porque, como eu já disse, nós somos espíritos encarnados, com muitas imperfeições. E nem sempre nós agradamos a todos. Mas nós sabemos que o nosso dever é melhorar moral e espiritualmente. Nós temos que aproveitar, o momento é agora, a nossa encarnação é agora. Então, nós devemos aproveitar para progredir nesse momento. E, finalmente, vem a última indagação. Você acredita que alguém possa achar a felicidade admitindo-se infeliz? Jamais, né, Matilde? Jamais. Alguém pode dar, nós costumamos dizer, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você se julga infeliz, e tem pessoas que se julgam infelizes, como que vai? Tá boa? Não tô boa. Hoje amanheci com a coluna quebrada. Ai, é dor de cabeça. Ai, não sei o quê. Então, a pessoa gosta de ser infeliz. Como diz Divaldo Franco, tem pessoas que gostam de ser coitadinhas. Porque no momento,
Ah, coitadinha, toma tal remedinho, quem sabe melhora. Olha, eu tenho uma boa fisioterapeuta para fazer um tratamento para você. Quem sabe você melhora. Então, sempre tem, ele está se sentindo um coitadinho. Então, jamais essa pessoa que não é feliz, ela poderá transmitir a felicidade para alguém. Por quê? Essa pessoa que é infeliz não vê a beleza nos mínimos detalhes da natureza. Feito, a Cristina não chegou hoje aqui, começou dizendo, gente, que tarde linda, que dia maravilhoso. Então, chegou feliz a Cristina, ela viu a beleza da natureza, ela viu os pequenos detalhes que nos cercam hoje. Ela está feliz e ela transmitiu essa felicidade. Pode ser até que algum de nós não tenha reparado que o dia estava tão bonito lá fora. Viemos correndo em casa, aquelas atrevas, mas se nós não repararmos na natureza, se nós não repararmos nas coisas maravilhosas que os mestre nos dá e que Deus, nosso Pai, nos proporcionou, nós não seremos felizes. Então, se nós não somos felizes, nós não podemos passar essa felicidade para os outros. Lógico que nós temos, na nossa vida, momentos de infelicidade. Se nós formos olhar os 365 dias da folhinha, nós não temos 365 dias ou 366 no ano bissexto, dias infelizes, dia de tristeza. Se a gente começar a marcar, fazer uma bolinha vermelha naqueles momentos de transtorno, de vicissitudes que a vida nos apresentou, e fizermos a contagem no final do ano, nós vamos ver que nós tivemos muitos mais momentos de felicidade do que, entre aspas, momentos de infelicidade. São períodos que nós passamos, e nós sabemos que todos nós temos que passar. Ninguém é melhor do que o outro. Deus não castiga ninguém. De acordo com o nosso merecimento, nós temos dias mais felizes e dias menos infelizes. Mas se nós aprendermos a olhar a natureza, ouvir o canto de um pássaro, agora na primavera, as árvores lindas, floridas pela nossa cidade, no desabrochar, é momento de felicidade nosso. Então, nós vamos saber passar para outrem essa felicidade. Então, essas 12 indagações do cotidiano, feito pelo espírito de André Luiz, nos levam à necessidade de refletir diariamente sobre o que nós queremos para nós. É necessário refletir sempre que nós estamos no lugar certo, na família certa, com as pessoas certas, e que nós precisamos um dos outros. Que nós estamos aqui, ninguém veio aqui de prancha embaixo do braço para passar dias lindos, maravilhosos. Nós encarnamos com desafios diários, que é um processo que tem solução. Mas essa solução depende do nosso aprendizado. Somos, como eu já disse, um espírito encarnado, que nós estamos passando por diversos retornos reencarnatórios, que são planejados, não são jogados aleatoriamente, com o único objetivo da nossa perfeição e da nossa felicidade. Assim, nós não devemos gastar muito tempo, gente, com futilidade. E não devemos nunca nos afastar do caminho do bem ao próximo. Nós devemos sempre pensar antes de tomarmos qualquer atitude. Pensar bem e refletir antes de agir. Nós devemos, muitas vezes, estamos assim, combalidos, não temos, achamos que nós não temos força para enfrentar a situação. Peçamos ajuda ao alto, antes de tomar qualquer decisão importante. E tenham certeza que nunca nós estamos desamparados. Não aceitemos nenhuma verdade antes de uma análise, antes de ter as respostas que virão para nós no nosso cotidiano, as respostas virão de acordo com o nosso merecimento. E como diz Emmanuel, encerrando o livro, o texto ele diz assim: é nesta hora de subversão de todos os valores do espírito e da cultura, quando os guardas de trânsito, porque o nome do livro vocês viram, é Sinal Verde, quando os guardas de trânsito
são obrigados a manter aceso por toda a parte o sinal vermelho, André Luiz nos ensina a conservar aberto o sinal verde da esperança, sinal verde da confiança em Deus, sob as asas protetoras dos anjos mudos da humildade, nós estaremos passando sempre pelo sinal verde. Procuremos silenciar frente ao mal que nós mesmos, muitas vezes, criamos e que nos farão, no futuro, ouvir tudo o que se passa ao nosso redor. Então, vamos fazer não somente essas indagações sugeridas no texto de hoje. Vamos assim, tem umas que são de maior relevância, tem umas que são assim que nos tocam mais firme, mas vamos pensar e refletir, sempre em frente às diversas, como se diz, perguntas que são feitas. Em todas elas, André Luiz nos ensina principalmente a meditar. Olha, lembrando sempre, você admite que você não erra? Na hora de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? Você diz que não perdoa, mas será que você não precisa ser perdoado? Será que você se irrita com facilidade? Será que você vive só se importando com o julgamento do outro? E você acha que a felicidade vem a você se você é infeliz, se julga infeliz? Então, vamos parar, pensar e refletir. E quem tiver quem não tem e quem tiver oportunidade, eu aconselho o Sinal Verde. É um livro que deve fazer parte da nossa cabeceira, como faz parte o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos e minhas amigas, era isso que eu tinha que passar para vocês. Vamos fazer as nossas indagações, as nossas respostas, e lembrando sempre, como dizia Chico, antes seja eu o agredido do que ser eu o agressor. Olha, eu tenho até a fazer invejinha branca para vocês. Esse meu livro está escrito à mão. A querida irmã Maria Helena, com grande estima, Chico Xavier. 16 de dezembro de 1972. Então, desde 72, que já faz parte da minha cabeceira, uma das viagens a Uberaba, o Sinal Verde. E vamos pedir que Jesus abençoe nosso amigo Chico também, aonde ele está, onde ele estiver, porque foi através dele que nós recebemos tantos ensinamentos da espiritualidade, né? Vamos lá, Lindinha. Obrigada, Maria Helena. Bom, agora é o momento... Claro, fica à vontade. É o momento de... Né, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário também... Eu acho que é mais fiquem comentário, né, hoje, em relação à parte de reflexão que nós fizemos. Meu amigo chegou agora. Perdeu, meu amigo querido. É refletido o nosso dia a dia. Comentário. Com os comentários, meu querido. É sobre o nosso comportamento diário, as questões cotidianas, como nós devemos agir, né? Isso você sabe melhor do que eu. Obrigada. A recíproca é verdadeira. Alguém quer falar alguma coisa? Matilde está com os olhinhos piscando, vai pôr algum ponto de Matilde fala alguma coisinha para nós. Complementar, eu gosto que a Matilde complemente. A nossa querida Leda não está aqui hoje presente, mas que Jesus também abençoe a Leda onde ela estiver. Ontem foi um dia atípico, porque minha filha chegou em casa, assim, meio acabrunhada, que quebraram o vidro do carro e roubaram as coisinhas que ela tinha lá dentro, né? Coisas assim, sem importância. Que a gente costuma deixar no carro, né? Isso. E ainda ela falou assim, graças a Deus que eu não estava no carro. Isso mesmo. É coisa de molecagem que fez isso, né? E eu falei para ela, graças a Deus mesmo, minha filha, dos males o menor. É isso mesmo. A gente deve sempre dar graças a Deus pelas coisas que nos acontecem e que não são essas insuportáveis, que são coisas assim cotidianas a que todos nós estamos afeitos.
Dentro da sociedade que nós estamos vivendo. Pois é, todos nós estamos sujeitos a isso. Eu me lembro bem, quando eu recebi a minha primeira multa de trânsito, eu cheguei no carro, ainda não sei se colocam ainda o papelzinho lá. Cheguei em casa tão triste e falei para o papai, puxa vida, olha, encontrei uma multa de trânsito. Ele disse assim, graças a Deus, minha filha, você encontrou a multa. Pior se você não encontrasse o carro. Ainda bem que você encontrou a multa, pior se você não encontrasse o carro. Então, são coisas que a gente tem que parar e refletir, né, que acontecem conosco. E uma coisa que a Renata, às vezes, comenta nas palestras dela, é assim, que por que não comigo, né? Por que vai acontecer só com o outro, né? Então, acontece essas coisas mesmo. Livro, por que comigo? Vamos lá, meu querido. Então, mas é sobre o livro, né? Eu acho que esse livro, todo mundo que frequenta uma casa espírita Deveria ter. É isso. Esse, sabe qual outro também, Vladimir? Respostas da Vida. Respostas da Vida também. Respostas da Vida. Mas esse daí porque esse daí ensina até. Quem não tem. Esse tem uma página nele que fala até para todos dentro do lar arrumarem seus quartos. Né? Isso é interessante até para a criança ler. Isso. Ó. Como eu falei no início do presente, o presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre as pessoas que oferece e a que recebe. E a abertura dele é maravilhosa. O ambiente caseiro que você está falando, ó, que respeite a higiene, mas não torne a limpeza uma obsessão. Ele trata de todos os assuntos mesmo. No domínio da voz, ao levantar-se. Primeiro item, agradeça a Deus a bênção da vida, de um novo dia. É maravilhoso. Esse é um livro excelente, eu acho que todo mundo que frequenta. O meu é antigo, a capinha dele agora, mesmo inclusive. Quem não é espírita, né, Marilena? Você sabe que é um livro que eu dou sempre de presente, viu? Porque ele é muito interessante. Ele tem um guia diário mesmo para se viver bem. Um guia diário. E seguindo ele, você vive bem mesmo. Essa é a verdade. Bem. Gente, e se reeduca. Se reeduca. Quanta coisa que a gente aprende ali. Quanta coisa que a gente aprende. O meu tem muita coisa assinalada que era para servir mesmo. Quando eu abro, já encontro ali, já está mais fácil. Mas a Matilde falou antes do filho dela, eu vou contar uma coisa só para alegrar vocês. Conta. Eu fui roubado também há muitos anos atrás, na mesma situação que ela, né? Furtado, né? E aí o rapaz, só que eu estava numa viagem, né? Eu parei, minha filha era pequena, e eu estava só com ela no carro, né? Ela queria um sorvete. Não tinha jeito, tive que parar. Tanto que ela ficou cantando musiquinha no meu ouvido para me parar, né? Aí eu tinha dinheiro, estava com tudo no carro, só que tinha uma bolsa que era bonita. A mais bonita tinha só roupa minha particular. E o ladrão só levou essa bolsa. Eu segui viagem tranquilo, porque agora imagina a decepção do rapaz, que não ia servir nada. Eu era maior do que eu sou hoje, você imagina. A decepção é que ele viu aquele calção de banho, né? Ele deve ter ficado muito... Mas foi isso. É ótimo, tá bom, então, mesmo. tá? Muito obrigada. Alguém mais tem alguma sugestão? Zé, não tem nada, Zé? Tá quietinho aí hoje. Ele está de retaguarda, Zé está nos guardando lá atrás. Então, já que ninguém tem mais nada a expor, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos mentores espirituais dessa casa, que nos acolhem com tanto amor, com tanto carinho. Que Jesus abençoe todos vocês que estiveram aqui na tarde de hoje e que na volta aos seus lares vocês sejam abençoados e cobertos pelos mantos de Maria de Nazaré, que os guie de volta, tenham uma boa semana, um bom feriado, que Jesus abençoe a todos nós, não somente hoje, mas amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Muito bem. Depois dessa palestra maravilhosa, né, nós só temos a agradecer. Vamos fazer um pouquinho que nos é permitido, que é doar o nosso amor e o nosso carinho. Que esse nosso amor e o nosso carinho, saídos de nosso coração, com muita ternura, envolva aos nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospital, ou acamados mesmo em suas residências, que possam ser acompanhados e fortalecidos nesse momento de grande desafio. Que esse nosso carinho, nosso amor envolva os nossos irmãos, que neste momento passam pela experiência de morar
nas ruas. Uma vivência triste, mas um aprendizado grandioso para o espírito. Que possamos nós ser solidários nesse momento de suas vidas. Que nosso amor e nosso carinho envolvam a todos os dirigentes de todos os países, cidades, estados, para que todos possam, com muita sabedoria, governar e orientar aqueles que estão sob sua guarda. Que o nosso amor e o nosso carinho envolvam o nosso querido planeta Terra, esse nosso planeta escola, nosso planeta lar. Que ele possa sempre ficar envolvido e irradiado por muita luz, de paz, de harmonia. Que possamos envolver também os nossos lares, que muita luz e muita paz adentre a cada canto de nossa casa, envolvendo a cada ente querido que partilha a nossa vida, a nossa existência. Que isso se estenda também a todos aqueles que convivemos no dia a dia, vizinhos, colegas de trabalho. E que possamos todos caminhar sempre nesse sentimento de paz, de harmonia, de amor, de compreensão. Querido Mestre, obrigada. Obrigada por vosso amor e vosso carinho para conosco, por vossos ensinamentos, que durante tantos séculos vem nos orientando, que possamos tê-los sempre como nossa luz, nosso guia, nessa nossa escala evolutiva. E obrigada, Pai, por todos estes mestres, por todos esses espíritos de luz que nos auxiliam, desde nossos mentores e anjos de guarda, até os grandes mestres da humanidade, que sempre vêm para nos trazer orientações e auxílio. Obrigada por tudo, Pai, que assim seja, graças a Deus. Que possamos agora permanecer, em tranquilidade, enquanto a sala de passe vai ser preparada.